Oi, pessoal. Hoje tá difícil. A gente está aqui tentando resolver um problema técnico. Eu acabei de descobrir que meu computador não está fazendo a live. Deu um problema aqui, eu acho que, enfim, na câmera. A gente está aqui falando de uma palestra, né, que nós vamos fazer dia 12, tá? Dia 12 agora, às 19h30, na Câmara Municipal de Santo André. Né? A gente conta com vocês lá. Foi feito um convite, ainda não confirmado, para o Major Olímpio, mas vai ser assim, uma live muito interessante sobre segurança pública, mas também aberta a perguntas, assim como hoje. Tá, eu conto hoje com vocês. Quem tiver dúvida, quem quiser mandar perguntas, quem quiser mandar sugestões, serão muito bem-vindas. Estou aqui com a Vanessa, uma amiga querida que me ajuda muito na região do ABC, né? E trouxe ela para me ajudar aqui a ler as perguntas, a comentar também, a participar da live. E que vocês possam trazer sugestões, né, dúvidas, e vamos esperar mais gente chegar, mas pode mandar as perguntas. A gente está trabalhando bastante, eu estou acabando de chegar de uma viagem agora, cara de cansada, né, final de domingo, amanhã cedo tem outra viagem grande que eu vou fazer. E estamos rodando o interior todo, né? Tentando entender melhor quais são as demandas, tentando entender o que a gente pode fazer, porque cada região, o estado de São Paulo é um estado gigantesco, cada região tem a sua necessidade específica, né? Mas uma coisa que tem me chamado muito a atenção é que, assim, o que tem em comum com todas elas, o tráfico de drogas tomando conta, o medo das pessoas pelo aliciamento de crianças, né? E eu vejo isso em cidades que às vezes tem 3.000 habitantes, mas já tem o problema do aliciamento da droga, uma mini Cracolândia iniciando nesse local. E a gente precisa, assim, entender a gravidade disso, né? A gravidade de uma cidade lá pequenininha, bem organizada, que até tem escola para todo mundo, uma cidade bem estruturada, mas que já tem a droga tomando conta. Né, ao contrário do que os nossos especialistas teimam em dizer, que são crianças desfavorecidas em locais que não tem escola para todo mundo, locais onde a escola é muito longe, onde não tem como estudar, e aí a gente constata uma coisa que não é bem isso, né? A gente constata que mesmo em cidades muito pequenas, a gente está tendo o mesmo problema, mesmo quando tem a escola, mesmo quando tem tudo direitinho, a gente percebe que não tem como livrar as crianças. E aí o problema talvez não seja a falta de condição. Falou, né? Sobre o problema pedagógico, talvez mexendo com a cartilha Exatamente. gay, que muitas pessoas aí do meu Facebook, muitas não, né? Alguns dizem aí que não tem, mas houve, né? Isso, sim. E a parte pedagógica que a gente fala assim, né? Hoje as mulheres trabalham tanto quanto os homens, né? Aí as crianças, é inevitável que fiquem em casa. Então, uma criança que sai para estudar às 7, 8 da manhã, retorna às 12, 13 horas, né? Retorna no horário do almoço, ela tem o resto do dia para ficar fazendo o que ela quiser, né? Ela vai para a rua, ela vai para casa daquele vizinho brincar, e aquele vizinho, se for um menino que já tá entrando no caminho das drogas, essa criança tá ali, né? Sujeita a tudo isso. Então, o que eu penso que uma criança só tá protegida das drogas, principalmente no caso de pais que trabalham o dia inteiro, ela só está protegida se ela estiver numa escola com período extenso de aula, né, um período integral ou pelo menos semi-integral, e esporte, né? Talvez o esporte seja hoje a melhor forma de proteger um jovem, porque ele sabe que, sendo usuário, ele não tem disposição, ele não tem rendimento, ele não tem foco, e tudo isso é essencial para qualquer atleta, né? Se a gente falar, mas e quem não quiser fazer esporte? Então, que ele tenha atividades, que ele tenha oficinas, né, de aprendizado, de uma profissão. O que a gente não pode permitir são crianças aí de 9, 10, 11 anos para cima,
que ficam com metade do dia delas ocioso, ou vai ficar o dia inteiro no computador, ou vai ficar o dia inteiro na rua, e já é um primeiro caminho. Né? Uma criança ocupada, uma criança que tem atividades na parte da tarde, a gente sabe que ela está menos predisposta a ser aliciada. Uma criança que tem alguém para olhar por ela, ótimo, mas a gente sabe que a realidade não é essa, né? Com custo de vida altíssimo, salários cada vez mais baixos, o desemprego na intensidade que está, a gente sabe que é muito difícil hoje uma família onde a mãe e o pai não trabalhem, né? E aí como a gente vai fazer para cuidar dessas crianças? Tá? Então, o que hoje, até à tarde, eu estava numa reunião com moradores de uma cidade do interior e a gente estava discutindo exatamente, né, esse tema. Inclusive, um beijo bem grande para esse pessoal que me recebeu com muito carinho em Mojimirim. Tá? Eu quero agradecer assim, imensamente, né, o bate-papo que nós tivemos hoje, as ideias, as propostas, e a gente conversou muito sobre isso, como é triste ver crianças de uma cidade aparentemente tranquila, um local onde ela aparentemente está protegida de uma violência, assim, né, como existe aqui na cidade de São Paulo, mas que ela está sendo aliciada pelo tráfico do mesmo jeito, porque os pais trabalham, quando os pais voltam 6, 7 horas para casa, para jantar, para dormir, para descansar, essa criança já teve ali 5, 6 horas ociosas, onde ela fez o que ela bem entendeu. Né? E nesse momento, assim, numa fase de transição da infância para a adolescência, isso pode ser primordial para que essa criança entre num caminho sem volta. Manda uma mensagem para a equipe de bombeiros civis aqui de Sorocaba. Bruno, Leandro, eu tô te mandando um abraço muito grande. Estive aí com você na sua casa essa semana, conheci a sua esposa, parabéns pelo filho, parabéns pela esposa interessada em política. Um abraço bem grande para a equipe de bombeiros civis de Sorocaba. Tá? Parabéns pelo trabalho que vocês fazem. O Bombeiro Civil, para quem não sabe, ele tem um trabalho muito importante na sociedade de ajudar pessoas em momentos cruciais. São aqueles bombeiros que a gente vê num shopping, vê em várias situações, em vários eventos, em shows, e que assim, eles têm um trabalho ali tão importante quanto um bombeiro militar nesse momento, talvez com menos equipamentos, mas eles são extremamente solícitos, dedicados, e parabéns, Bruno, que Deus abençoe vocês. Qual a sua posição sobre a militarização nas escolas? Bom, Vitor, eu sou a favor, eu sou filha de militar, para quem não sabe, tá? Meu pai é sargento da polícia Militar, aposentado já há vários anos, a minha família tem vários militares, todos praças, e assim, eu falo que a minha educação teve muito da educação militar, né, de respeito, de ordem, de organização, e foi a minha base que eu usei para educar meus 3 filhos. Então, assim, eu sou muito a favor da militarização. Eu não sei se hoje existe um efetivo, se existem condições para a gente conseguir militarizar todas as escolas, mas eu acredito sim que existe um meio termo, que a gente possa lutar por um projeto de militarização parcial, talvez que um colégio tenha como um diretor ou um co-diretor militar que possa auxiliar nesse projeto. Talvez não haja dinheiro, não haja efetivo para a gente tornar a escola inteira militar, mas dá sim para a gente adotar um modelo militar, mais uma vez, com ampliação das horas de estudo, com mudança de regras, né, com o uso de uniformes, enfim, de alguma forma que a gente possa trazer a ordem, principalmente em regiões onde as crianças estão em situação de risco. Isso eu acho essencial, que essas crianças em situação de risco tenham uma ampliação breve do modelo de estudo, do tempo de estudo e da ordem mesmo, né? Da volta da meritocracia nos estudos. Porque uma criança que não reprova de ano, que ela não precisa frequentar as aulas para passar de ano, que ela não precisa fazer nada, é uma criança que não tem motivação nenhuma. Né? Eu fui criada em colégio estadual, a vida inteira eu estudei em colégio estadual, e qual era a minha motivação? Era tirar nota para não repetir de ano, além de várias outras coisas, mas a principal era essa: se eu tirar uma nota baixa eu vou ficar de recuperação, se eu tirar uma nota baixa eu vou repetir de ano. Se a criança não tem essa questão do mérito, se ser boa ou ser má na escola tanto faz, qual é o incentivo que ela tem? É muito melhor pular o muro da escola e ir lá conversar com o traficante. Vocês concordam?
Como que ela leva o PSL para Mococa? Então, PSL para Mococa, assim, após as eleições, a gente vai voltar a conversar com a cidade sobre a criação de diretórios. Por enquanto, assim, estamos todos nós do PSL correndo muito, a sobrecarga é muito grande, tá? Mas após as eleições, daqui um mês, a gente volta né, a botar esses projetos em prática, tá bom? E Cris, vamos falar um pouquinho sobre os policiais, os cadeirantes. Vamos falar um pouquinho dos cadeirantes? Simone, um beijo para você, doutora Simone. Muito querida, tá sempre na luta, tá sempre por perto. Um beijo. Então, assim, falando sobre os cadeirantes, tá? Eu, desde o início da campanha, eu me aproximei muito, eu já conhecia vários policiais cadeirantes, mas eu fui tentar entender um pouco mais a situação deles, né? Entrei em contato com a PMDFESP, conheci o nosso querido presidente da PMDFESP, o Figueiredo, uma pessoa extremamente atenciosa, que me contou um pouco mais sobre a história, entre eles outros também me contaram. Hoje a gente sabe, os policiais são alvo do crime, né? Muitos deles são executados, são caçados e executados, sem chance de defesa, mas além desse problema, a gente tem o problema dos policiais feridos em combate. Tenho alguns amigos pessoais que estão dentro desse quadro, tá? Gostaria de mandar um beijo enorme, eu não vou citar nomes aqui, mas assim, todos muito queridos, a gente está sempre em contato. E dizer que assim, um dado que talvez vocês não saibam, que hoje a gente tem mais de 7 mil policiais militares deficientes físicos, por deficiência adquirida no período de trabalho. Então é isso, assim, a gente precisa entender que a questão da segurança ela é muito mais grave do que parece, né? O policial hoje é uma vítima do sistema esquerdista que se estabeleceu no país, e o policial, assim, além dos baixos salários e dele estar totalmente atado, ele não pode atirar, porque senão ele é processado, ele é exonerado do seu cargo, é preso na maioria das vezes, ele não pode se defender. Quando ele prende alguém, a justiça solta, né? Temos essa audiência de custódia, que talvez seja o maior mal do momento em relação à segurança pública, onde o bandido entra lá como vítima e em geral é solto antes de terminar, né? Antes da vítima se recuperar do susto, o bandido já está de volta à rua. E aí a gente vê o policial que, quando ele é atingido, ele não tem respaldo nenhum, né? Ele não tem respaldo legal, ele não tem respaldo médico, ele não tem nenhum cuidado por parte do governo. Tem sim a PMDFESP que cumpre grandemente o seu papel, né, com muita eficiência, com muito carinho, mas o policial fica à mercê de uma associação e não do governo, como deveria ser automático. Né, o governo coloca o soldado dele na rua em combate, com armas inferiores às do crime, com condições inferiores à do crime, de mãos atadas pela lei, e quando esse policial é ferido, né, o que acontece com o policial? Ele é esquecido, né, ele tem seu salário reduzido, enfim. Isso é uma coisa, assim, a Vanessa tocou no assunto, mas é uma coisa que ela sabe que é uma pauta que me machuca muito, que me incomoda muito, sabe? Um herói que tá lá para defender a gente, a hora que ele mais precisa, ele é esquecido, né? Então, assim, como tudo que eu acredito da parte da segurança, é uma pauta essencial para a gente olhar, tá? Os policiais não podem ser alvos, a gente não pode admitir que a vida do policial tenha menos valor do que a do criminoso, jamais isso, nem igual. Né? O bandido que sai caçando o policial, se ele tiver medo da punição, ele talvez já não faça isso. Mas hoje nem a punição existe. Ou quando existe, é branda demais. Existe uma guerra, né? O policial tá caçando o bandido e o bandido tá caçando o policial. Com muito hoje, mais né? eficiência, Sim. Exatamente. Porque quando o policial caça o bandido, ele é reprimido pelas leis, né? O bandido não, porque o bandido se enquadra, assim, além de ser protegido pela esquerda, o bandido ele tem todo um respaldo, direito
Direitos Humanos ajuda ele tem advogado pago, né, pelo Estado, pelas próprias ONGs, né, que são pagas com o nosso dinheiro. Então essas ONGs, assim, elas fervem dentro das delegacias para amparar essas vítimas da sociedade que eliminam nossos policiais. Então, assim, é totalmente desproporcional, né? E um convite que eu faço a vocês, assim, uma reflexão, pensem se fosse com a gente, se teria alguma ONG ajudando a cuidar do nosso caso, a nosso favor, né? Se um bandido matasse alguém da nossa família, se teria alguma ONG preocupada com isso, para dar qualquer respaldo legal para a gente, qualquer atenção médica, psicológica. Não tem, né? Em geral, o que a gente vê assim são ONGs financiadas com dinheiro público e trabalhando a favor do crime e não da população. E deixa eu falar a respeito de ONGs, como o Bolsonaro fala a respeito até mesmo dessa história dos quilombolas ou outras coisas do gênero. O que acontece? Teve uma vez que eu estava com um projeto para ser liberado para uma ONG, né? Só que quando eu fui folhear o projeto, até ia passar pela FUNAI, existem ONGs que colocam valores a mais, né? Até do produto de limpeza. Eles colocam o produto de limpeza, papel higiênico, eles colocam tudo. Só que é tipo assim, se eles vão gastar com os produtos de limpeza R$300, eles não colocam R$300. Eles colocam R$3.000 num papel higiênico. Para compra do papel higiênico a gente precisa de R$3.000. Só que aí desses R$3.000, todos os funcionários precisam de o salário mensal total dos funcionários da ONG vai ter mais ou menos vai dar R$150.000 só o salário. Só tô chutando letras. Eu só sei que no final tinha ali para a ONG em valor bruto, era mais ou menos 1.500.000. Então seria 1.500.000 para aquela ONG, né? E que lógico que foi, tipo, a gente estava olhando ali os números que eram um absurdo. E quando o Bolsonaro diz a respeito do quilombola que fica sentados e não serve para procriar, o que ele quis dizer com isso foi que os quilombolas ficam sentados, não trabalham, né? E depende do governo, tira a verba do governo para não trabalhar. Isso foi usado contra ele, né? Então, só para deixar isso claro. Outra coisa que eu queria a gente vai entrar num assunto sobre mulheres, trabalho, mulher, criança, tudo isso. Vamos passar para a deputada, futura deputada. Júlia, um abraço para você. Os motoristas de Uber mandando um recado aqui que eles me apoiam, eu também apoio vocês, tá? A gente precisa, assim, em tempos em que tantas pessoas estão desempregadas, a gente tem que entender que, assim, a Uber entrou como uma opção de uma renda, ou todos os aplicativos, né, de transporte entraram como uma complementação de renda, em alguns casos como a única renda da família, porque eu conheço muitos casos em que o marido foi demitido, a mulher foi demitida e a família, assim, no desespero, teve essa como única opção, e aí vira uma opção de renda da família, né, e que, assim, eles têm o meu apoio porque eu sei da importância, tá? Essa semana eu tive uma experiência que me deixou chateada, né? Não sei se alguém tá na live acompanhando alguma dessas pessoas, mas teve um dia nessa semana que eu visitei 6 ou 7 casas, né? Em cidades diferentes, as 6 ou 7 casas eles estavam sem trabalho, né? Isso, assim, é extremamente triste, tá? Eu tenho a minha família, eu fico pensando o que seria de eu acordar amanhã sem nenhuma renda, né? Qual seria a sensação de desespero, saber que eu não vou poder custear, que eu não vou poder colocar comida na minha casa, né? Eu sou autônoma, tem épocas em que eu ganho um pouco mais, tem épocas em que eu ganho um pouco menos, mas, assim, não ter nada, você acordar no dia seguinte com 0 de renda, é talvez a sensação mais triste para um chefe de família,
né? Seja esse chefe a mãe ou o pai ou o avô, a avó, enfim. Mas para o responsável, a gente fala que a coisa que a gente mais pede a Deus é que a gente possa trazer o sustento para casa, né? E hoje eu vejo pessoas de bem, pessoas dedicadas, que assim, que tentam de tudo e que não estão conseguindo trazer esse sustento para casa. Então, o nosso país pede socorro nesse quesito, inclusive, né? O desemprego tomou conta, e aí quando a gente vê alguém tentando trabalhar na Uber, ou a gente vê alguém tentando trabalhar como camelô, por exemplo, né? A gente sabe das limitações, da concorrência desleal, mas aí a gente vem muitas vezes a prefeitura e caça tudo aquilo que talvez aquele chefe de família juntou o dinheiro que ele tinha sobrado para tentar vender alguma coisa e perdeu sua mercadoria e vai voltar para casa com fome mais uma vez. Né? Então a falta do dinheiro, a falta da condição está tirando a dignidade de muitas famílias, né? Isso é muito triste. Às vezes eu vejo assim o tanto de famílias indo morar na rua e às vezes estão ali os móveis da casa, né? Eu moro numa região em que tem bastante moradores assim em situação de rua e me entristece, porque às vezes você vê ali eles morando embaixo do viaduto com armário, com cama, com tudo crianças, isso, né? Com crianças e é muito nítido ver que isso foi um despejo, né? Não foi um despejo, então a pessoa deixou de morar porque não tinha mais condições de pagar. Então é bastante triste, né? Eu acho que a violência ela tem várias vertentes, mas assim essa exposição, essa situação de risco é bastante triste, assim, e vem muito junto com um país totalmente saqueado pelos políticos, um país totalmente saqueado pelo sistema que se instalou, onde a corrupção é quase que legalizada. Né? Então a gente precisa colocar um ponto final nisso, e dia 7 de outubro é o dia que vocês vão ter a chance de fazer essa opção mesmo, né? De ver que assim, um político que está ali faz tempo não fez nada e ainda tem alguma coisa que não seja honesta no passado dele, saiba, se ele for reeleito, ele vai reproduzir, ele vai ter mais 4 anos, né? Para aprimorar as técnicas dele, talvez para demorar mais de ser descoberto. Então, assim, perpetuando toda a instabilidade financeira, né? E de segurança que hoje o nosso país está tendo. E a respeito de trabalho, mulheres, creches, assim, esses negócios que envolvem a mãe deixar os filhos, trabalhos, ter essa dificuldade, né? A mulher, assim, como eu acabei de falar, ela precisa trabalhar, né? Eu acompanho muitas mulheres que têm o bebê e aí toda aquela angústia de não saber como é que faz, não tem ninguém para cuidar da criança em casa, às vezes não consegue vaga em creche, né? E essa criança precisa do aleitamento, enfim, toda essa logística, né? Se puder assim, ser resolvida, a gente vai tentar pensar sobre isso da melhor forma, mas assim, puxa, né? Uma criança que começa a sua vida mais próxima da mãe, a gente sabe que ela tem todo um ganho afetivo, ela tem um ganho até na questão da imunidade, da saúde. Então, né, se puder, assim, a gente conseguir, de alguma forma, que as empresas tenham um cantinho para que essa criança passe aí pelo menos os primeiros meses mais próxima da mãe, né? Talvez seja uma forma da gente começar uma relação materna que está cada vez mais escassa, né? A mãe, assim, muitas vezes ela não tem nem tempo de estar com o filho, trabalha em 2 empregos para manter a casa e chega extremamente cansada. Então, tudo que puder, assim, tudo que a gente puder fazer de preventivo, tá? Agora há pouco me perguntaram quais são meus projetos. Eu, como psicóloga, há mais de 20 anos eu luto pela prevenção, né? Então, a prevenção da droga, a prevenção de todo erro, da criminalidade, a gente, depois que tem um problema instalado na sociedade, é muito mais difícil de resolver. Né? Então, assim, trabalhar preventivamente, né? Prevenir doenças sexualmente transmissíveis, prevenir a droga, é uma forma de evitar gastos, de evitar corrupção, evitar desvio, né? Na compra de medicamentos que talvez poderiam ter sido gastos em menor escala na prevenção, né? E aí você consegue fazer com que haja um saneamento das contas públicas mesmo, porque, puxa, por que eu não previno a AIDS, mas depois eu quero fazer a licitação para o coquetel, né? Sou a favor do coquetel, eu sou a favor do amparo de quem já contraiu, mas, puxa, por que não fazer a prevenção, que é muito mais saudável, né?
Enfim, são coisas que eu tenho muita dificuldade de entender o porquê que empurram a população para um lugar mais difícil, mais doloroso para a população. Sobre ideologia de gênero. Então, Denis, eu como mãe, filha de militar e psicóloga, tá? Ideologia de gênero para mim é a maior maldade que estão fazendo com as nossas crianças. Desde a antiguidade, onde existia o preconceito com a homossexualidade, né? Ninguém que tivesse tendência deixava de ser homossexual, tá? Então, assim, não é a liberdade que faz com que, né, a liberdade ou a proibição que vai proibir uma pessoa de ser homossexual. Só que o que eu vejo hoje é uma indução, né? A escola, a ideologia de gênero, essa política de esquerda, empurrando as crianças que talvez jamais seriam homossexuais, mas incentivando a passar batom no menino, colocar o vestidinho de princesa, dar a boneca, e que eu acho que assim, desnecessário, né? Eu nunca fui homofóbica, eu tenho amigos gays, eu não tenho problema nenhum com isso, mas eu acho que assim, talvez até o próprio gay, se ele for um pai adotivo, se ele tiver um filho, talvez ele próprio vai dizer que ele prefere não induzir, deixa a criança seguir o caminho natural dela, né? Porque ser gay ou não ser gay não é privilégio nenhum, ser hétero ou ser gay não é privilégio nenhum. Então, por que incentivar, né, um dos dois lados? Vamos deixar o curso natural sem forçar isso. Tá? E assim, a coisa mais imunda que eu vejo da esquerda é querer dizer na mídia, nas escolas, que a criança não nasce com sexo, né? Que o sexo é uma formação social. Gente, eu ouvi numa palestra esses dias que as meninas de Salvador, por exemplo, no último mês no Sistema Único de Saúde, tiveram, acho que se não me engano, 17 mastectomias em jovens. Tá? Que são meninas que, né, se definem como homossexuais e elas vão e retiram as mamas. Puxa, nosso sistema não tem dinheiro para cuidar de pessoas realmente doentes e a gente está mastectomizando meninas por uma questão estética, né? Ela vai ter que começar a amputar o corpo dela para se aceitar dentro da sua opção sexual. Entendeu? Então, isso eu não acho de forma nenhuma que seja uma coisa natural que aconteceria sem essa indução. Né? Quando eu passo a não aceitar o meu corpo, eu estou fazendo parte de algo muito maior, né? Que é uma cultura que está fazendo com que eu negue meu corpo, inclusive. Motoristas, fale sobre os motoristas de aplicativos. Então, Júlio, eu já falei um pouquinho sobre os motoristas de aplicativos, tá? Que é o que eu falei agora há pouco, assim, da necessidade de uma renda extra, né? Admiro a classe e o que eu peço, assim, é que vocês conduzam as suas profissões, seja os taxistas, os motoristas de aplicativos, seja quem for, com muito orgulho. Porque hoje muita gente não tem um sustento, tá? Eu já falei assim, né? Mas eu acho que é isso, assim, os motoristas de aplicativos são guerreiros, assim como nós, que estão tentando levar uma renda para dentro de suas casas. O que é que isso vai fazer para os funcionários públicos? José Ricardo, boa noite. Os funcionários públicos, o que eu penso, tá, é que eles precisam de um salário justo, principalmente se a gente pensar aqueles que têm um salário mais baixo, e a gente precisa, assim, reorganizar todo o Estado, porque tem funcionários públicos ganhando muito, tem outros não ganhando muito, e a gente sabe que o governo esqueceu dos funcionários públicos em geral. Isso tem que ser revisto, tem que ser repensado, né? A parte da polícia militar, que eu acompanho mais de perto, eles estão aí há muitos anos sem nenhum reajuste, os professores com salários baixíssimos, né? Então, assim, um governo honesto, ele não vai precisar fazer milagre para sobrar dinheiro, tá? Para que a gente possa rever essas questões salariais, essas questões de direitos, né? Então, assim, basta o país ser governado, o Brasil é um país rico, o estado de São Paulo é mais rico ainda. Então, assim, quando a gente vê salários totalmente defasados, condições insalubres de trabalho, né, para funcionários públicos, o que a gente sabe é que tem dinheiro sendo desviado ou muito mal usado.
tá? Se um estado o mais rico do país, né? Um estado como o de São Paulo ter que pagar para sua polícia o salário praticamente o mais baixo do país, a gente vai falar que isso é falta de condições? Né? Não é, isso daí é falta de boa vontade, isso daí é falta de boa administração, pode ser qualquer coisa, menos falta de condição, porque dinheiro o estado de São Paulo tem. A gente só precisa ter foco e deixar de desviar dinheiro para coisas que não precisa. A gente tem que ter foco para saber onde o dinheiro tem que ser usado. Manda um alô para Bastos. Meu primo Godoy. Hoje eu tô, assim, em breve eu tô em Bastos, tá? Daqui uma semana, mais ou menos, eu não tenho a data ainda, se não me engano, a partir do dia 15 eu vou até Bastos. Então, assim, quero muito tá aí com vocês. Pode me esperar que eu tô chegando. Sobre os pedágios, né? As multas, o pedágio no estado e... Ai, tô cega. E alimentando as indústrias da multa, que você pode nos dizer? Então, Valdinei, o que acontece, tá? Eu sou motorista há muito tempo, né? Eu sempre fui uma motorista muito cautelosa e, assim, do nada eu me enchi de multas, mesmo tomando cuidado, multas que, assim, eu já tomei multa em estrada a 41 por hora, né? Então são coisas assim que a gente sabe que a mudança repentina de velocidade, a alteração contínua de velocidades, a gente sabe que isso faz parte da indústria da multa. Numa mesma estrada, uma hora é 110, outra hora é 80, outra hora cai para 40, volta para 90, já é para te induzir ao erro, né? A multa, para mim, é a coisa mais desonesta que tem, porque é um dinheiro que a gente não tem de onde tirar, tá? Que a gente acaba se enchendo de pontos, a gente acaba perdendo a carteira, muitas pessoas acabam usando meios ilícitos para readquirir a sua carteira. E o que eu acho, a multa para um motorista irresponsável, eu sou totalmente a favor, não da forma como ela é aplicada hoje. Hoje ela não visa a correção, tá? Hoje ela visa a indústria do enriquecimento de quem a aplicou, seja o Estado, né, seja a prefeitura. Mas a gente tem que entender que a multa hoje ela não tem um caráter corretivo, não é uma coisa que assim, puxa, eu cometi um erro, né? Como as faixas de ônibus, por exemplo. Todo dia eu vou chegar no meu trabalho, eu tenho uma eu tenho que entrar no estacionamento, só tem um pontilhado ali em frente. Se eu tô até ali, eu vou entrar, tá vindo um ônibus, eu simplesmente não consigo entrar no meu trabalho. Se eu entrar antes, né, eu provavelmente vou levar uma multa e também não é correto entrar na faixa contínua. A hora que eu vou converter para entrar no estacionamento do meu trabalho, se tiver um ônibus, às vezes tem 4 ou 5 ônibus enfileirados, eu vou ter que parar numa via, parar todo o trânsito e esperar o momento certo de entrar. Então eles te induzem sim ao erro, tá? Isso acontece em vários pontos da cidade. Né, as ciclofaixas que eu vejo assim, em muitos locais, ela absolutamente abandonada, foi gasto muito, mas isso tudo é prefeitura, né? Só que a gente vê assim, são coisas que elas induzem, por exemplo, no local de carga e descarga, foi a prefeitura que fez a ciclofaixa, mas assim, o Estado também te manda multa, né? Porque se você precisar encostar ali para descarregar alguma coisa, você vai ser multado, né? Então a indústria de multa, assim, é uma coisa desonesta que acaba, assim, onerando a vida de todo mundo, e eu sou a favor da multa, sim, quando ela é necessária, exatamente, tá? Mas da forma como está sendo aplicada, não tem caráter nenhum educativo. Ela é aplicada unicamente para aumentar a verba das nossas prefeituras e do Estado. E aqueles que bebem e dirigem quase não são punidos, né? Então eles podem beber à vontade, sim, podem dirigir loucos, isso, né? Sim. Que causar acidentes, matar pessoas, exatamente, né? Sim. Que são totalmente liberados, isso, né? Aí tem um rapaz perguntando da inclusão. Deixa eu voltar aqui. Acho que eu perdi. Ele tava perguntando, acho que eu perdi. Edmilson, um abraço para você, viu, inclusão social. Ele queria saber da inclusão social. Então, a inclusão, ela é necessária, só que não da forma como acontece hoje, tá? Eu tive uma pergunta hoje também de uma menina linda, da Mariane. Ela é portadora de deficiência, ela veio me questionar o que eu penso sobre inclusão. Então, a inclusão tanto social quanto de deficiente, ela não pode ser feita com caráter de depósito de pessoas,
Tá? A inclusão ela tem que ser feita de forma assim, bem estabelecida, de forma bem programada para onde ela realmente traga efeito. Se eu pego um deficiente e coloco numa sala sem um professor preparado, puxa, tem um lado bom, ele está tendo um contato social, mas ele quer aprender também, né? Então essa inclusão, se ela for bem pensada, ela é muito benéfica. A inclusão social, a mesma coisa. Eu posso oferecer cursos, eu posso oferecer cursos profissionalizantes, eu posso oferecer várias coisas, mas se isso for só um depósito, tá? Se isso for só uma forma de dizer que tem, não, eu não sou a favor. Eu acho que a inclusão ela tem que ser feita com caráter real. Ela tem que ela tem que ser positiva para quem está oferecendo e muito mais positiva para quem está recebendo essa inclusão. Ela tem que ser de forma responsável. Não adianta eu falar, nossa, todas as escolas têm inclusão de deficiente, por exemplo, né? Mas assim, isso é de fato benéfico? Nem sempre. Nem sempre, porque eu vejo crianças que são inclusive discriminadas pelos professores, porque os professores às vezes não sabem como lidar. Denis, um abraço. Vila das Frutas sempre me tratando muito bem. Um abraço para vocês. Boa noite. Hoje, desarmando, né? Tá falando do desarmamento, segurança. Eu vou responder uma questão que assim é muito aflitiva para todo mundo, tá? A Simone tá me perguntando aqui sobre o desarmamento, né? Nós não escolhemos ser desarmados. O plebiscito, né, que pesquisou, fez o brasileiro sair de casa para votar o desarmamento, não foi real, assim, o resultado não foi legítimo, porque 60%, 63% das pessoas queriam continuar armadas, mas ainda assim eles retiraram a arma do brasileiro, e hoje, né, quem é um pouco mais velho, quem é da década aí de 70, de 80 sabe, quando as pessoas tinham suas armas em casa, o ladrão não entrava com o morador em casa, ele esperava o morador viajar, sair para trabalhar, e aí ele entrava, porque ele sabia que se ele entrasse ele ia tomar um tiro. Hoje, o que acontece? O que mudou? Né? Há 20 anos não temos armas em casa, então o que o ladrão faz? Ele espera quando você ele espera você chegar em casa para ele te assaltar. E aí ele barbariza a família, ele espanca, ele mata o chefe de família, tá? Por que ele mata? Porque ele sabe que nada vai acontecer com ele. Ele sabe que uma família desarmada é uma família inofensiva. Ele pode fazer o que ele bem entender, que nada vai acontecer a ele. Depois, quando for parar, né, nas mãos da lei, mais uma vez nada vai acontecer. Então, eu sou a favor, sim, o desarmamento civil, porém, com critérios, né? Teste psicológico, avaliação da história pregressa dessa pessoa, ficha criminal. Então, assim, uma pessoa que tem um passado limpo e uma pessoa que tem condições psicológicas de portar uma arma, por que ela não pode ser armada? Né? Hoje, quem tem direito garantido à arma, tá? E direito que eu digo assim, não é que tem uma lei que garante, mas o ladrão pode ter arma. Né? A gente já acha até normal que os ladrões tenham armas. Quem tem Facebook, que está aqui online comigo, sabe. Quase toda semana a gente se depara com uma foto com 10, 20, 30 traficantes com seus fuzis na mão, né? E aí, assim, a gente aceita que eles têm que ter arma, mas a gente acha que a gente não vai ter condições de ter uma arma, sabe? Então, assim, quem não defende arma, para mim é que caiu na mentira da Globo, da Veja, das nossas mídias e acreditou nessa mentira, né? De que nós, assim, somos perigosos com armas nas mãos, tá? Não somos. A gente, assim, o que eu penso, uma pessoa idônea, uma pessoa honesta, uma pessoa trabalhadora, ela não vai estragar a vida dela com uma arma. E deve sim, quando liberarem o porte de arma, devem sim punir ferozmente quem usar uma arma para brigar num trânsito e sair atirando, para quem brigar com o vizinho e sair atirando. Acho sim que a lei tem que endurecer nesse sentido. Porém, nós temos que ter o direito de nos defender dentro da nossa casa, dentro do nosso carro, dentro da nossa situação de vida, onde hoje a gente está totalmente desguardado. Cris, vamos falar um pouco dos profissionais da saúde. Você, como profissional da saúde, psicóloga, né, que pega ali o pessoal doente com oncologia, pega deficientes, policiais também, né? O que você
poderia sim estar abrindo um leque para o pessoal da saúde e tudo mais, né? Porque você também é da saúde, né? Léia, um abraço para os profissionais da saúde, que eu admiro demais. Eu tenho maior amor pela saúde, tá? Eu sou psicóloga clínica, minha especialidade é psico-oncologia. Então, a vida inteira eu trabalho com pacientes com câncer, então sempre eu estou no hospital acompanhando pacientes meus em pós-operatório, às vezes visitando, né? Muitas vezes a família, assim, nem é paciente meu, mas a família, ai, Cris, acabou de ser operado, vem dar uma olhada, vem conversar um pouco, né? Então, assim, é uma coisa que eu tenho maior carinho. E o que eu digo, assim, os profissionais de saúde, eles têm sim que ter todo o amparo, né, da população, da lei, para que a gente possa trabalhar, porque são profissionais que, assim como os policiais, né, Léa, nós trabalhamos por amor. Tá? Tem uma parte que da nossa que assim que faz disso um ganha-pão, mas a maior parte faz isso por amor, né? A gente não mede esforços quando vem alguém que não tá bem. Eu, pelo menos, eu tô sempre no desespero para tentar resolver coisas que não são da minha área, mas puxa, alguém me chama, Cris, ai, minha mãe tá doente, tá com tal coisa. Eu sempre tento pensar em alguém que eu posso ligar, que eu posso ver o que eu faço. Por quê? Porque isso não é agora que eu tô entrando na política, mas isso é a vida inteira, porque nós da área de saúde, a gente tem o dom de querer ajudar, né? E isso é muito bacana. Então, se a gente tem uma população que nos acolhe, um governo que nos possibilita trabalhar, sem ter que falar para um paciente, olha, eu não consigo te operar porque não tem fio para sutura, eu não consigo te atender porque não tem, enfim, porque não tem curativo, porque não tem gesso para engessar uma perna, porque qualquer coisa, assim, isso pra gente que é da saúde é extremamente triste, né? Eu acho que não tem nada que doa mais a gente chegar para um paciente e falar assim, olha, eu gostaria de te atender, mas o hospital não tem vaga, porque não tem medicação, porque não tem nada, né? Uma vez meu filho caiu, abriu o queixo, eu estava numa cidade de praia, nem era em São Paulo, era Rio de Janeiro, e o que o médico falou, né? Uma abertura gigante no queixo. O médico falou assim: olha, eu não tenho eu não tenho sutura aqui. Você vai na farmácia, compra micropore, você fecha o corte e cola, né? Para ver se fecha. Então, assim, é isso que a gente enfrenta no serviço público. Às vezes não tem o mais básico e às vezes se perde, às vezes não, muitas vezes se perde vidas por falta desse básico, né? Disso. Enquanto a gente vê os nossos políticos ostentando, tendo verbas milionárias de paletó, de tudo, de avião, de tudo. E o que eu falo assim, a gente tem que ter prioridade, a vida humana, ela tem que estar sempre acima da nossa soberba, da nossa vaidade, das nossas questões pessoais. Mais parabéns, legal. Cris, sou mulher negra e tenho um salário maior que muitos homens, mas isso por conta do meu esforço. Léia, é isso, eu também nunca sofri preconceito por ser mulher, tá? Eu não sou negra, mas assim, na minha família vem da Bahia, então assim, eu tenho parentes negros, e o que eu penso assim, o mérito, ele deveria vir, mas eu ainda acredito, eu prefiro acreditar que ele venha te equiparar a qualquer pessoa, não é porque é mulher, não é porque é negro, não é porque né, eu realmente não acredito. Infelizmente a gente sabe que ainda existe preconceito, mas uma pessoa dedicada, uma pessoa empenhada, não é o fato de ser mulher. Eu acho muito cruel essa militância de dizer que a mulher, o feminicídio, não, uma mulher armada, ela não vai deixar o parceiro matar ela, ou se deixar vai ser muito menor a incidência do que o que a gente tem agora, né? Uma mulher que faz uma arte marcial, como a minha filha faz, como eu fiz na minha adolescência, ela não é tão vítima como uma mulher que não tem chance nenhuma de se defender. Então, assim, a mulher, eu não acho que a mulher é inferior em nada ao homem, tá? Por isso eu nem gosto de lutar muito por essa questão. Tá aqui a Léia, parabéns, Léia, um beijo enorme pra você, né? Você é competente, você é mulher, você é negra e você não se vitimiza, parabéns, assim, que muitas mulheres que estão ouvindo a gente agora possam seguir o seu exemplo. Um beijo. Você tem algum projeto para proibir a ideologia de gênero nas escolas estaduais? José, é uma prioridade minha, tá? Mas eu acredito que, assim, venha de cima isso. Se Deus quiser, Bolsonaro eleito, eu acredito que isso venha muito forte, porque isso
Para proibir, a gente consegue nas escolas estaduais, mas e as outras, as municipais, as particulares, não, né? Então, assim, eu acredito que venha lá de cima uma mudança na metodologia do MEC, tá? E que isso já seja proibido de lá de cima, se Deus quiser. Mas, assim, conta comigo, porque é uma coisa extremamente prejudicial. A ideologia de gênero está provocando crianças com uma tendência gigantesca ao suicídio no mundo inteiro. Tá? O que eles te contam, o que eles nos contam como algo benéfico, a liberdade sexual, a liberdade da opção sexual, só está gerando crianças extremamente tristes, né? Sem uma formação de caráter, porque ela não é homem, ela não é mulher, ela tem um nome neutro. Aí eu pergunto assim, qual é a sua primeira identidade? Qual é a primeira coisa que você aprende a falar quando você nasce, né? Assim, com 2, 3 aninhos, você fala, eu sou menino. Ou eu falo, eu sou menina. Imagina você crescer até os seus 10 anos de idade sem saber se você é homem ou mulher, né? E isso induzido por uma cultura, porque essa criança ela não tinha tendência nenhuma. Com 2, 3 anos, né? A gente sabe que isso foi induzido, foi inserido na cultura dela que ela não tem sexo. Então, assim, essas crianças estão tendo sérios problemas. Essas crianças que fazem mudança de sexo, que fazem bloqueio hormonal para não desenvolver os caracteres sexuais a partir dos 10 ou 11 anos de idade, a gente sabe que essas crianças estão tendo problemas muito sérios de ordem afetiva, chegando ao suicídio. Tá? Porque assim, a base da personalidade dela já não foi formada adequadamente, ela já não sabia quem ela não era homem, não era mulher. E todo mundo, se eu pego um gatinho, que lindo, é macho ou fêmea, né? É natural do ser humano, o sexo ele vem desde da barriga, desde que o bebê está sendo formado, já está definido o sexo. Ele pode até ser um homossexual do sexo masculino, ou uma homossexual do sexo masculino, feminino, mas assim, isso não quer dizer que a gente vai pegar um homossexual e vai transformar ele numa pessoa de outro sexo. Isso é uma mentira. Então, o que depender de mim para barrar isso, tá, na esfera estadual, pode contar comigo. É um tema que me revolta muito, principalmente porque eu, como psicóloga, eu vejo o estrago que está fazendo na cabeça das crianças e dos jovens. A respeito do policial que sai nas ruas desarmado ou armado e que se reage diante de um assalto, né? Ele é punido. Mais ou menos isso que funciona, né? Então, se ele não tá no trabalho dele, ele não tá com a farda, mas então ele tá ali no passeio com a família e reage a um assalto. Ele é punido. Ele é punido. Então. Ele é punido, inclusive, quando ele está em combate dentro do horário de trabalho dele, né? O nosso policial, como eu falei agora há pouco, ele está totalmente atado. Então, assim, o que acontece? O governo só se sente pressionado quando morre bandido. Né? Quando morre bandido, ele vai lá, se desculpa, nós vamos investigar, a gente vai saber se houve abuso. Quando morre policial, vocês veem o governo ir lá pedir desculpa? Não vê, né? Então, assim, hoje o policial, ele não pode reagir nunca, tá? Porque é muito mais bonito, né? Para o governo justificar ou não justificar, lidar com a morte de um policial, porque quando ele, né, fez o voto lá de policial, ele assumiu o risco de morrer, né? Agora o bandido não, bandido é como se o bandido não tivesse assumido o risco de morrer. Puxa, ele optou por usar droga desde muito cedo, ele optou em entrar para o mundo do crime, né? Que se ele não morre pela mão do tráfico, ele morre pela mão de alguém, enfim. Ele fez todas essas opções e é como se o bandido não tivesse assumido o risco de morrer pela profissão dele, que não é profissão, é uma aberração, mas vamos dizer que o crime seja uma profissão. Ele fez a opção, e muito mais do que o bandido. O bandido fez a opção de morrer por alguém, o bandido morre pelo crime. Ele morre porque ele tentou danificar a vida de alguém, é muito diferente. O policial, às vezes, como a gente viu na PMDFESP, perde a liberdade de vida, dando a vida dele para salvar alguém. Isso, né? Sim. Então é a luta do policial contra o bandido. Isso. Mas é a luta, e o bandido não tá dando a vida de ninguém, ele tá tirando a vida dos outros. Sim.
Ou seja, Então, é uma vida guerra. que não era para ter jamais um valor semelhante a qualquer um de nós, né? Porque ele fez uma opção, Você né? sabe se o kit gay foi proibido nas escolas? Eu vejo que tem escola rodando esse kit Eu, gay né, eu não ainda. sei, eu sei que talvez em bibliotecas de escola, tá? Mas não oficialmente, acho que não como livro didático, né? Até assim, é totalmente equivocado esse nome, livro didático para um kit gay. Que é, né, engraçado que a Rede Globo, né, quando o Bolsonaro quis mostrar, pelo amor de Deus, né, deputado, respeite as nossas crianças. Puxa, se é uma coisa oferecida para crianças de 7, 8 anos, é um desrespeito mostrar na televisão, eu não consigo entender, de verdade, se alguém entendeu, me explica, né? Eu só acho que foi mais uma safadeza, um mau caratismo da Globo se revelando. Né, foi mais uma máscara assim, né, o Bolsonaro é radical por proibir o kit gay, mas eles nem deixam, nem permitem que o kit gay seja mostrado às 8 e nas horas. novelas Isso. passa os casais Sim, se beijando normalmente, né? No próprio noticiário Sim. eles falam que a viúva da Marielle Franco, né? Falam isso direto. Então, tipo, a viúva da Marielle Franco. Mas são, então, tipo, eles já falam, mas proibindo o Bolsonaro de mostrar. Outra coisa, Cris, tem como mexer vão mexer, com certeza, se o Bolsonaro entrar, né? E toda a equipe do Bolsonaro, que é importante eles saberem que o Bolsonaro sozinho ele não consegue, ele mesmo já falou isso, né? Então ele precisa do governador, do deputado estadual, do deputado federal, ele precisa de toda a equipe do PSL para ajudar ele em todos os estados. Isso. Então ele precisa que sempre na frente vocês votem o 17. Que é do PSL. Eu indico a Cris Godoy como deputada estadual. Só completando, tá? O único cargo que o PSL não tem pelo PSL é de governador do estado de São Paulo. Né? E aí a gente indica, tá? Eu conheço um homem íntegro, um homem preocupado com a segurança, um homem jovem, mas muito experiente, muito capaz, que é o Rodrigo Tavares, que é do PRTB, o mesmo partido do General Mourão. Então, só no caso do governador, que aí vocês têm a opção do 28. Tá? Para quem quiser fazer a chapa completa, né, votar só 17, aí no governador, para não votar em branco, eu até peço para vocês conheçam o Rodrigo Tavares, é uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer, tive com ele na sexta-feira, tive com ele ontem de novo, e uma pessoa assim, íntegra e que vai ter muita coisa boa para fazer pelo nosso estado. Você acha que o Bolsonaro com certeza vai mexer no salário dos policiais, né? Tá defasado demais, né? A condição de trabalho do policial hoje tá desumana, tá? O policial, ele dobra, ele triplica turno de trabalho para poder pagar as contas. Então, assim, é totalmente cruel o que o policial tá tendo que fazer para pagar as contas dele dentro de casa. Sem contar com isso, o sem número de empréstimos que o policial acaba pegando e que, assim, dificulta toda a vida profissional dele, a vida pessoal e, às vezes, até o relacionamento, porque ele começa a ter toda uma sobrecarga de dinheiro mesmo, assim, de estar devendo. Quando entra o salário dele, uma boa parte já está comprometida pelos empréstimos, e isso, gente, não é mau hábito, não é consumo, é dinheiro que ele usa para comer, tá? É dinheiro que o policial tá usando para viver o básico, é o mínimo do mínimo que ele precisa e que tá assim, ele tá totalmente sobrecarregado. Então, sim, Bolsonaro precisa, assim como o nosso governo, os nossos policiais, o salário hoje é feito pelo governador do estado de São Paulo, mas assim, a gente precisa sim dá total atenção a um salário que está defasado há muitos anos. Hoje um policial não vive com o salário inicial que ele entra. E assim, a grande parte da corporação é composta de praças, né? Que é cabo, soldado, sargento, e que a gente sabe que o salário deles é insuficiente para uma vida, mesmo morando num bairro muito distante, periférico, mesmo morando no interior. Então, sim, o policial precisa de atenção nesse sentido e ele precisa parar de não ter tempo nem para dormir. Eu tenho amigos policiais que chegam a emendar 35 horas de trabalho, isso é desumano, né? É desumano. Eu não conseguiria, acredito que a maioria de vocês também não. Já é uma profissão estressante, é uma profissão que solicita demais a atenção deles o tempo inteiro e ainda essa sobrecarga de trabalho.
E dos caminhoneiros, Cris, agora parece que aumentaram, né, o diesel um pouco mais, né? Isso. E parece que eu ouvi boatos em que já estava falando aí em ter mais uma paralisação que vai acabar com o Brasil, vai ser muito maior do que a primeira paralisação. Então, pessoal, eu vou dar minha opinião pessoal, tá? Ontem eu estava na estrada e fui informada de que estão planejando uma nova paralisação de caminhoneiros. Eu tenho vários amigos caminhoneiros, então eu peço para vocês, né? Repensem essa paralisação. A primeira paralisação foi verdadeira, foi honesta, foi realmente iniciada pelos caminhoneiros, sem nenhum sindicato, sem nenhuma esquerda por trás disso no início. Essa próxima que vai ter, eu vou falar para vocês a minha opinião. É uma resposta ao Lula inelegível, tá? Então tomem muito cuidado, pelo amor de Deus. Não paralisem nesse momento, porque isso é só para trazer o país ao caos, a levar no extremo da crise. E a gente sabe que daqui 30 dias, né, a gente vai ter uma eleição presidencial, um pouco mais de 30 dias, uma eleição presidencial que vai mudar o destino desse país. Então, assim, pelo amor de Deus, não façam essa paralisação nesse momento, porque não é pelo país, não é pelo diesel. É a esquerda querendo levar a gente para o buraco, tentando cavar uma intervenção militar e fazer com que essa intervenção acabe com a nossa chance de uma eleição presidencial. Tá? Porque eles estão desesperados. Se Bolsonaro entrar, vai melhorar para todos nós. Só que a esquerda está desesperada, porque para quem vive da safadeza, do desvio de verba, quem vive da droga, quem vive de tudo isso, não vai ter privilégio como Bolsonaro. Então, por isso, eles estão tão assustados. Caminhoneiros, mais uma vez, por favor, não façam essa paralisação. A gente sabe que isso não é legítimo nesse momento. Esperem, vamos votar, vamos eleger Bolsonaro em primeiro turno, depois a gente segue os nossos planos. Só eu vou resumir aqui, porque são duas perguntas em uma. Tá? Alfredo, um beijo. Boa noite. Ô Cris, se o Bolsonaro entrar, a indústria da multa com certeza vai diminuir, acho que em questão de mais ou menos uns 80%, que o multado tem que ser o bêbado, tem que ser o que ultrapassa um limite, aquele que dirige sem condição psicológica, né? E o combustível também vai abaixar e as multas vão acabar, né? Então, acho que isso daí vai ser bem resolvido. Sim, sim. Gente, eu conheço o Bolsonaro pessoalmente há alguns anos, tá? Eu acredito nele porque eu conheço ele, eu conheço a família dele, eu conheço o trabalho dele. E assim, a gente sabe que Bolsonaro tá tão revoltado quanto cada um de nós, né? Ele tá sentindo na pele o estrago. Então, assim, a prioridade dele é acabar com essa indústria da multa. Ele sempre fala disso nos programas. E a nossa gasolina, ela só é cara pra gente, né? Quando ela vai pra Venezuela, ela chega muito mais barata do que aqui. Quando ela vai para outros países, ela chega muito mais barata do que ela chega para nós brasileiros. Então, com certeza, isso dá para ser revisto. Se a nossa gasolina chega barata, por exemplo, na Venezuela, por que aqui tem que chegar mais cara sem ter a necessidade de um transporte tão longo, né? E para arrecadar as verbas nos cofres públicos, seria privatizando também. E arrecadar, sim, né? Privatizar tudo, porque acho que até privatizando, né? O governo conseguiria um bom dinheiro para hospitais, para os salários, para melhorar a vida de todo brasileiro. Seria a privatização no geral do que ele quer privatizar, né? Sim, sou a favor da privatização. Por quê? Porque todo o nosso estrago se deve a essas empresas gigantes, inchadas, né, com muito desvio de verba, com muita corrupção, com muita troca de favores. E a gente sabe que, assim, se fossem empresas privadas, não teria esse vazamento de verbas que está tendo no nosso país. Então, o que adianta a gente ter uma Petrobras, que era uma das maiores empresas mundiais e que hoje está totalmente quebrada, esperando vir processo dos Estados Unidos, né? Por todo o estrago que foi feito de corrupção lá dentro. Então, a gente tem que entender assim, a privatização é o que vai sanear as nossas contas e a partir daí a gente começar a crescer. Não tem mérito nenhum ter não sei quantas empresas e todas vazando dinheiro. E sendo privatizada, elas vão continuar aqui, mas nós gerando empregos sim. E nós ligados com países de fora. Aí nós vamos crescer muito mais com a privatização, né? Colocando aumento do nome das empresas para não...
Eu acho que isso daqui foi mais a questão da roubalheira que se faz aí, né, em questão do... que o Brasil, ele é muito complicado, né? Sim, O sim. Brasil é... Alex Matos, eu já falei da escola militar, por mim todas as escolas seriam militares, tá? A gente não consegue fazer essa mudança em curto prazo, mas o que eu penso assim, principalmente em áreas de risco, em áreas de situação de risco para as crianças, próximo a comunidades, a locais mais violentos, a gente tem que priorizar para tentar ter as escolas militares o quanto antes. Hoje a PM não teria efetivo para ocupar todas as escolas, não teria como fazer isso, mas a gente consegue inserir o modelo da PM, assim como foi feito o ProERD, né? Que, aliás, um abraço a todos os policiais que são instrutores de ProERD. O ProERD foi criado nos Estados Unidos, né? E esse modelo foi aplicado aqui. Então, a mesma coisa, a escola militar que foi criada e está funcionando bem aqui, ela pode ser aplicada, o mesmo modelo pode ser aplicado em diversas escolas, isso com menos custo e com menos prazo. Né? Mas a gente consegue assim trazer o modelo da escola militar em muito menos tempo do que militarizar de fato as escolas. Vamos falar um pouco dos seus projetos como deputado estadual, no geral, um pouquinho dos seus projetos. Quem tá perguntando? Tá perguntando a Márcia Maria de Souza. Márcia, um beijo, Márcia. Eu tava falando de você agora há pouco. Um beijo para você, viu? Márcia, assim, como eu já tive a oportunidade até de conversar pessoalmente com você, os meus projetos passam muito pela área da segurança, tá? Prevenção de drogas, prevenção do crime, do crime aliciando as nossas crianças, né? Deixando como opção. Hoje até eu tive um dado que um menino que controla a entrada e a saída da boca, ele ganha em média R$ 1.500 por semana, né? Aí eu pergunto, quantos de vocês aqui ganham R$ 6.000 por mês, né? Então isso que é? É um crime que vale a pena, né? O menino fala, se eu for trabalhar que nem meu pai, como pintor, como pedreiro, como, sei lá, motorista, eu vou ganhar R$ 1.500, R$ 2.000. Se eu ficar aqui só soltando foguete quando chega o policial, né, eu ganho 6.000 e daqui a pouco eu tô num cargo mais alto dentro do tráfico, daqui a pouco eu tô rico, igual o traficante andando de carrão, né? Então, assim, hoje o crime compensa. Então, o que a gente tem que fazer como projeto? A prevenção, colocar as crianças num período mais extenso de aula, dar força aos nossos policiais, dar proteção aos nossos policiais, que eles deixem de ser alvos do crime, né? E aí, junto com isso, a gente consegue reorganizar a nossa sociedade, tá? Todo o resto eu acho importante na área da saúde, da gente dar condições para que as pessoas sejam tratadas a tempo de serem curadas, de preferência, porque hoje eu vejo pessoas que estão na fila para um tratamento de câncer há meses, né? Então a gente sabe que tudo isso tem que ser revisto, mas eu acho que o principal nesse momento é tentar proteger a família, porque a família está totalmente exposta ao tráfico, à criminalidade, ao desemprego, à fome inclusive, né? E tentar cuidar da nossa segurança como uma prioridade. Um bairro com menos criminalidade, com menos droga, com menos aliciamento de jovens, é um bairro que começa a prosperar, porque aí para de fechar comércio, para de ter casas vendidas, né? O que a gente tem hoje, assim, os bairros se desestruturando inteiros por causa da violência, né? Hoje a gente passa por bairros inteiros com as casas todas com placa de vende-se, de aluga-se. O que é isso? É ladrão que entra lá, cada 2 meses entra ladrão, quebra tudo, rouba, bate nas pessoas e as pessoas desistem daquele bairro. Tá? Então, assim, Marcia, o meu projeto é proteção da família e segurança pública acima de tudo. A gente tem que voltar a andar na rua sem desespero, sem medo de ter a casa invadida, o carro roubado, o emprego, né? Sempre ali naquela situação de fragilidade, sempre todo mundo com medo de perder o emprego. Qual a sua opinião sobre a redução da maioridade penal? Josenildo, um abraço, obrigada pela pergunta, sou a favor. Redução, o jovem, né, ele tem, qualquer jovem, delinquente ou não, ele tem condições de fazer escolhas a partir, né, de muito cedo. Então ele pode escolher com quem ele vai namorar, ele pode escolher ter uma vida sexual, ele pode escolher várias coisas, né? Aí quando ele escolhe roubar, só aí ele não pode ser responsabilizado, ele pode votar antes dos 18 anos,
né? Então ele tem direito a opinar em tudo. Se ele quer ir pra balada ou não, se ele quer usar droga ou não, só que daí chega na hora de ser responsabilizado, não, coitadinho, 16 anos não pode. Então, sim, se ele é autossuficiente para cometer o crime, para matar, para estuprar, para fazer qualquer coisa do tipo, ele tem que ser punido. E, sinceramente, eu acho que nem precisa depender da idade. Se com 15 anos ele é capaz de tirar a vida de um pai de família, por que ele não pode ser responsabilizado por isso? Tem que ser, acho que até com uns 12 anos já sim, podia, sim. porque tem países que criança com 8 anos fez, é punido, não tem idade. Não, e ele conseguiu ir atrás de uma arma, ele conseguiu se manter como usuário de drogas, ele conseguiu seguir todos os trâmites que não caíram do céu. Ninguém foi lá na casa dele dar arma, fazer tudo. Aí ele vai pro crime, ele tira a vida de alguém, ou ele estupra alguém. E aí não, agora ele é jovem, ele só tem 14 aninhos, vamos recuperar ele. Gente, quem vai recuperar a família que perdeu seu ente querido? Né? Quem é que vai se responsabilizar pelo filho que foi morto, ou pelo pai de família que foi morto? Então, assim, teve condições de fazer... Por que não ser punido? Por que ele não pode ser responsabilizado por isso? E o pior, né? Que nem sei se todos vocês sabem disso. Quando ele fizer 18 anos, ele tem a ficha criminal dele zerada. Então ele vai poder ser contratado no seu trabalho e você nem sabe quantas vezes ele já matou, ele já estuprou, ele já fez tudo. Porque a lei faz com que ele tenha uma ficha 100% limpa, né? Tanto que a gente sabe que não pode nem mostrar a imagem dele na televisão. Então, assim, ele não tem por que não ser criminoso antes dos 18 anos. É isso que é triste. Tem que ser punido. Ele não tem razão, né? Hoje foi muito bem lembrado pelo Dr. Vinícius, né? A gente estava conversando o caso da Lagoa Rodrigo de Freitas, né? Aquele cardiologista que foi assassinado a facadas quando tentaram roubar sua bicicleta. Aquele menino que assassinou ele era um menino que já tinha cometido assaltos, roubos de bicicleta com faca outras 11 vezes. Se ele tivesse sido parado na primeira e tivesse preso, tivesse, né, em reclusão, esse cardiologista estaria vivo. Né? Então é isso que a gente precisa pensar. Não dá para ter dó, a gente tem que ter foco. Você tem que ter dó de quem merece a nossa atenção e nem de quem e não de quem optou para entrar nesse mundo. Cris, sobre o IPVA, o Bolsonaro está falando em tirar o IPVA, né? Mas para ele tirar, ele precisa que todas as pessoas da chapa dele entrem. Isso, sim, sim. Caso você, como deputado estadual, né, você conseguiria fazer esse parcelamento de 3 ir para 10? Porque como está muito caro essa história do IPVA, se bem que o Bolsonaro quer tirar, né, isso. Ricardo? Então acho que seria legal o Bolsonaro tirar. Mas você, no caso, você conseguiria entrar com uma lei para para baixar isso em 10 pode ser vezes. revisto, mas a ideia, Bolsonaro tem prometido que vai tentar tirar o IPVA. Ele, como presidente, ele tem esse poder, né? Uma coisa que a Vanessa falou agora e que Bolsonaro me falou isso há um mês atrás, tá? Pessoalmente, não resolve ele ser eleito sozinho, não resolve eleger o Bolsonaro e pegar políticos de outros partidos que vão chegar lá e vão votar mais contra os projetos do Bolsonaro do que a favor. Então, pessoal, pelo amor de Deus, não anulem seu voto, não votem em branco, não votem só para presidente. Esse é um pedido do próprio Bolsonaro. Vocês, no dia 7, votem com consciência, levem a sua colinha, escolham seus candidatos, pesquisem seus candidatos. Não adianta a gente chegar lá e falar, eu não gosto disso de política, eu vou votar só no Bolsonaro porque eu gosto dele. Não adianta, gente, o Bolsonaro vai entrar lá em Brasília, ele vai ficar sozinho, vai ter aquele monte de ratos, né, dos partidos de esquerda que vão vetar tudo que ele tentar dar andamento, não vai seguir em frente. Então, dia 17, escolham seus candidatos, vocês ainda têm um mês para pesquisar, para ver aqueles que se alinham mais, mas assim, vamos priorizar os candidatos da chapa do Bolsonaro, vamos priorizar os candidatos com a legenda 17, para que a gente possa fortalecer o time do Bolsonaro, seja na esfera estadual, na esfera federal, mas que a gente possa tornar possível o governo dele, e não para que seja um terror. Imagina no Senado, por exemplo, a gente presencia na televisão as cenas do Senado, ou dos deputados ali gritando, isso não, né, excelência pela ordem, né? Então a gente tem que tentar entender que o Bolsonaro, assim, enquanto tiver essa militância de esquerda, ele não vai fazer nada. A gente precisa formar um time forte
para estar ajudando com que os projetos do Bolsonaro saiam. Ou ele vai fazer talvez metade, talvez 40% do que seria possível se ele tiver uma equipe forte. Mas também eu ouvi dizer que se o pessoal não fizer também, né, ficar com aquele chove não molha, General Mourão das Forças Armadas pode intervir com uma intervenção militar sobre o Congresso, tirar todo mundo dali e fechar o Congresso. Pode? Sim, a gente tem que ver como é que vai acontecer isso, Sim. né? O que a gente imagina, assim, é uma democracia, a gente vai imaginar o presidente eleito, né, os políticos eleitos, e a gente imagina que seja viável, tá? Só que o que o Bolsonaro diz é isso, que ninguém governa sozinho. Então, o que eu peço, né, independente do Mourão entrar com uma intervenção, que na verdade não seria nem o Mourão, seria o presidente, né, entrar com uma intervenção, mas a gente sabe que independente disso, a nossa intenção é que o Brasil prospere como uma democracia, né, como sempre foi, como o Bolsonaro sempre apoiou, um regime democrático, mas assim, o que a gente pensa é que uma equipe alinhada com ele é muito mais fácil de trabalhar. Né? Uma equipe que quando precisar mudar uma lei em São Paulo, ele tem uma equipe aqui, quando precisar mudar uma lei em qualquer estado, ele tem uma equipe, ele tem os políticos alinhados com ele. Então é isso que a gente precisa, dia 7, ter consciência de quem é que vai alinhar com o presidente e tornar o mandato dele mais produtivo, até por afinidade mesmo, né? Então, assim, pesquisem aqueles candidatos que realmente são conservadores, são de direita, são como o Bolsonaro, contra aborto, contra drogas, né, a favor da família. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem alguma coisa assim para terceira idade? Olha, assim, para terceira idade especificamente não, tá? Mas assim, toda a parte de reabilitação, de saúde, que aí inclui exercício físico, aulas de dança, tudo isso é muito bem-vindo para mim. Tá? O que eu digo para vocês, a gente quando vai traçar, né, um projeto numa fase de eleição, não dá para abrir para tudo, né? Várias pessoas me perguntam várias coisas. Hoje eu trabalho com idosos, eu tenho assim, eu tô próxima de muitos idosos, mas o que não dá para eu fazer, para eu prometer tudo, né? Então os idosos vão ser tratados com muito carinho, a parte de saúde principalmente, mas o que eu digo, não dá para eu abrir demais, porque senão eu perco meu foco, tá? Mas os idosos sim, eles merecem toda a atenção, todo o amparo e todo o respeito. A gente sabe da dificuldade, às vezes, do transporte para o idoso, da questão da alimentação, da questão de buscar um remédio lá longe. A gente sabe de todas essas dificuldades, né? E que, às vezes, elas são sanadas de forma muito simples. Você descentraliza a entrega de um medicamento, você descentraliza, né? Tem um lugar que oferece atividade física, como o Parque da Água Branca, por exemplo, que oferece muita atividade para o idoso, mas, às vezes, é longe para ele chegar lá. Então, de repente, criar outros núcleos onde o idoso possa ser atendido mais próximo da sua residência. Então, assim, tem muita coisa para ser feita. Só que, assim, é que eu falo, gente, hoje, em primeiro lugar, se a gente não reestruturar o nosso país, é difícil fingir só que tá tudo dando certo e cuidar das pontas. A gente tem que entrar no núcleo do problema para que a gente comece a sanear toda a nossa, né, toda a nossa cidade, todo o nosso estado que está tão comprometido. Cris, sobre as agressões nas escolas, seriam a maioria das escolas estaduais teriam policiais, né? Sim. Para parar com as agressões, né? Sobre essa greve do caminhoneiro, a Cris já respondeu, né? Tem pessoal interagindo, né? Tiago, deixa eu contar, a sua pergunta é legal, tá? Quando e por que eu entrei na política, né? Desde criança que eu me interesso por mudanças, tá? Sempre na escola, na faculdade, eu sempre interagi, mas eu nunca tive ambição política nenhuma, né? Nos últimos 5 anos, desde que a situação do país chegou no extremo, eu comecei a militar cada vez com mais frequência por descontentamento mesmo, né? Questão do impeachment, da vida dos policiais. Foram várias pautas que eu fui abraçando e tentando de alguma forma fazer a minha parte, né? E essa militância foi ocupando um espaço cada vez maior na minha vida.
No mês de abril, eu fui procurada pelo Major Olímpio e fui convidada a sair como candidata a deputada estadual pelo PSL. Eu jamais na minha vida tinha sido filiada. Uns dias antes eles me pediram, falaram: Cris, olha, a gente precisa de pessoas filiadas, o partido é novo, você tá sempre com a gente, vai lá e se filia. Falei: nossa, eu nunca me filiei, mas tá bom, né? Me filiei. Eu me filiei, no dia seguinte me ligaram. Então até o Major Olímpio fala, ele falou, a gente deu uma forçadinha nela para ir, e assim, ainda relutei um pouco, porque eu tenho também uma visão do quanto o quanto é difícil esse ambiente político, mas o que eu cheguei à conclusão, né, se eu quero um país melhor, ao invés de reclamar, eu arregaço as mangas e tento fazer a minha parte. Tá? Então, assim, respondendo a sua pergunta, Thiago, por que que eu entrei na política? Porque eu não aguento mais ver o país do jeito que tá. E o que eu penso assim, se eu não ocupar o meu espaço, se eu não fizer a minha parte, vem outro e ocupa. E aí eu não vou poder cobrar, porque eu não me dei ao trabalho de lutar por esse espaço. Tá? Então, assim, para mim, né, eu que sou da área da saúde, eu sempre passei muito longe. Então, a porta de entrada foi talvez a militância, o descontentamento, a repulsa de tudo que eu tenho visto por aí. E achando que sim, que eu posso ocupar um lugar e fazer um trabalho bem feito, com a ajuda de vocês, com a cobrança de vocês, com a orientação de vocês. Porque, mais uma vez, ninguém governa sozinho, ninguém ocupa um cargo desse nível sozinho. Tá? Então, assim, todos vocês, eu desde o início que eu resolvi aceitar o convite do Major Olímpio, o que que eu falo? Pessoal, me ajuda, o que que vocês sugerem que eu pesquise, o que que vocês sugerem que eu pense, me tragam ideias, porque é isso, não adianta eu pensar aqui dentro da minha caixinha, né, o que que o policial precisa. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o que eu estou fazendo já há 4, 5 meses, rodar o estado inteiro e perguntar para cada região o que o policial daquela região precisa. Né? A mesma coisa os jovens, eu viajo, eu tenho viajado diariamente, eu pergunto para o jovem o que ele sente falta na cidade dele, né? Naquele espaço onde ele mora, o que está fazendo falta? Aí eu pergunto para as mães, para os pais, para os idosos. Hoje eu estava com um grupo grande de idosos, o que eles estão sentindo falta naquela região onde eles moram, porque não adianta eu pensar, nossa, eu vou oferecer uma coisa X, e às vezes não é aquilo que a população está almejando, né? Então a minha ideia de entrar, de aceitar esse convite, que para mim foi uma honra, porque o Major Olímpio, se Deus quiser, nosso futuro senador por São Paulo, é uma pessoa que admiro muito. Nós estamos em contato já há alguns anos, é um grande amigo meu, é uma pessoa que admiro demais e que eu uso como norte, até de aprendizado mesmo, porque a postura dele e do Bolsonaro, para mim, são posturas ímpares, que mantiveram a sua simplicidade, a sua dedicação e não tem medo de falar o que pensam, né? Isso acima de tudo, porque políticos acovardados, políticos que não querem se indispor com ninguém, na hora de votar também, ele vota para não ficar mal, ele não vota pelo que ele acredita, né? Então, assim, eles são um grande norte para mim justamente porque são idôneos, eles falam que eles acreditam, doa quem doer, se eles tiverem que votar contra todo mundo, eles votam, porque é aquilo que naquele momento eles acreditam, e não para não perder amizades, não para não perder alianças, né, dentro do cenário político. Tem uma política partidária dentro das escolas muito grande, né? Muito grande. Hoje em dia, para vocês terem uma ideia, uma professora que se diz fã, né, ou eleitora de Bolsonaro numa escola, eu sei de diversos casos, tá? Ou eles perdem o emprego, ou eles perdem diversas aulas, ou eles perdem o espaço dentro da escola. Então, sim, a militância, principalmente de esquerda, na área da educação é gigantesca. Né? Outra coisa que a gente tem que combater, o professor não precisa viver uma ditadura esquerdista dentro do seu ambiente de estudo. Ele pode sim ter direito à sua opinião, da mesma forma que a gente sendo Bolsonaro, a gente não vai proibir ou tirar aulas de professores porque são de esquerda. Se eles forem bons professores, a gente não tem por que fazer isso. Né? Então, por que um professor que se diz Bolsonaro, ele precisa ser punido por isso? Quem que vai ser o governador de São Paulo? Então, o governador, acabei de falar, Rodrigo Tavares, do PRTB, 28.
é apoiado pelo Bolsonaro. Eu conheço pessoalmente, uma pessoa íntegra, o vice dele, Dr. Jairo Glickson, conheço também há muitos anos, um amigo meu. Então são pessoas assim que a meu ver, estão bem preparadas para ocupar o cargo de governador. Tá? Mas, mais uma vez, depende de cada um de vocês. Dia 7, votem conscientemente. A gente tá lendo aqui as mensagens. Eduardo Barbosa, minha meta é essa, ajudar esse país que eu amo tanto. A gente tem um país rico, de solo rico, sem acidentes naturais, a gente não tem furacão, não tem terremoto, não tem vulcão. Por que deixar o país ser saqueado por políticos, ser saqueado pelo crime, ser mandado pelo crime, né? Por quê? A gente tem um país que tem tudo para ser um país rico, próspero e feliz, assim, ao contrário do que a gente está tendo hoje. Tá criticando aqui. O que eu fiz? Débora, mobilidade urbana, tá? Eu acho que foi isso daqui, então. Então, Débora, mobilidade urbana, o que é uma judiação, né? A cidade de São Paulo, o estado de São Paulo é imenso, tá? E a gente vê muitas não, a maioria, a grande maioria das pessoas andam 2, 3 horas para conseguir chegar no trabalho, né? É uma coisa que, assim, que seria muito mais fácil a gente descentralizar essas empresas e conseguir fazer com que as pessoas tenham uma preferência pela localização de trabalho dela e de moradia, para que esse deslocamento não seja tão grande. Outra coisa que eu gostaria de fazer um parênteses para vocês, que está entre os meus projetos, né? O policial militar, ele não escolhe o local de trabalho dele. Então, muitas vezes, eu tenho vários amigos, como exemplo, policiais, que trabalham na capital e moram a 6, 7, 8 horas da capital, né? E aí eles não têm, com salários baixos, eles não têm a menor condição, aí eles dependem de transporte gratuito, mas esse transporte gratuito só acontece se ele estiver fardado. Fardado, ele só consegue viajar acordado porque ele está de porte de uma arma, né? Então é perigoso ele dormir, ele tá com uma arma ali que pode ser roubado, pode acontecer alguma coisa. Então é isso, assim, da mesma forma que a mobilidade urbana é importante para todos nós, né? Tentar trabalhar um pouco mais perto de casa, tá? Para evitar o congestionamento, evitar toda a dificuldade que a gente tem. O policial idem, né? Por que ele precisa viajar fardado, sendo que a polícia militar não respeita o local, não respeita até por uma logística, tá? Mas não tem como respeitar o local de moradia e o local de trabalho. Então, assim, por que não facilitar? Começando pelos policiais, mas por que todos nós não podemos, de alguma forma, tentar descentralizar esses trabalhos? Se eu moro em Parelheiros, por que eu tenho que trabalhar na Paulista, né? De repente, se a gente encurtar essas distâncias, pode ficar muito mais fácil, tanto a mobilidade urbana quanto a vida de todos nós, né? Tendo mais tempo para curtir a família, para estudar, para fazer outras coisas. Algum planejamento envolvendo esportes? O Luiz. Luiz, um beijo. Luiz é meu amigo desde criancinha, né, Luiz? Estudamos juntos. Obrigada pela pergunta. Luiz, assim, meus filhos sempre fizeram esporte, eu acho essencial na vida de todo jovem, tá? Eu tive um filho que foi atleta por muitos anos, né? Assim, meu filho, isso ajudou muito na formação dele. Então, sim, eu acho que toda escola, quando eu falo de escolas militares, tem uma prioridade nesse período estendido, de período integral, que a criança possa, sim, ter a grade ali preenchida com uma quantidade razoável de esportes, tá? Ajuda na formação, ajuda no desempenho, ajuda no foco, no aprendizado. Então eu sou totalmente a favor, só que para isso a gente precisa mudar a grade, porque hoje o esporte
ele nem é tão obrigatório assim, a criança se quer faz, se não quer não faz, arruma desculpa. Então a gente tem que inserir o esporte como algo essencial para a formação dos nossos jovens. Vamos falar um pouco da palestra que a gente Vamos, quer fazer? vamos. Depois o pessoal ali vai assistir. Uhum. Então, vou falar um pouquinho. Dia 12, agora, dia 12 de setembro, nós vamos fazer uma palestra em Santo André, na Câmara Municipal. Essa palestra vai ser, assim, ótima, tá? Porque vai ter a Cris Godoy, a PMDFESP, vai ter o IBETA, é mais uma ONG que trabalha com os doentes, né? E eles trabalham com os doentes levando animais nos hospitais, tá? Fazendo trabalho com crianças com hidrocefalexia, com paralisia, né? Que também tá apoiando a Cris Godoy junto comigo, né? No ABC. E importante também que vai ter o pessoal cadeirante da Polícia Militar, dando ali diversas coisas, uma palestra muito incrível, e a pauta principal que seria a Cris Godoy, falando sobre segurança, falando sobre trabalho, falando sobre a mulher, falando sobre o idoso, falando sobre a criança, sobre leis penais, sobre a mudança da lei penal, né? Sobre tudo que vai trazer benefícios para a população brasileira, sobre esse caos que nós estamos vivendo hoje e como seriam as mudanças, as possíveis mudanças diante da situação em que nós nos encontramos hoje. Então seria muito importante o pessoal que tiver aí acesso, vai ser divulgado nas redes sociais, estarem indo, vai ser arrecadado, né, Cris? Toda a palestra que você vai dar, se possível, quem puder ir nas palestras, levando 1 quilo de alimento não perecível, que será doado para a PMDFESP. Por que a gente está apoiando a PMDFESP? Porque são policiais que precisam do apoio de todas as pessoas, principalmente daqueles que estão tomando poder, né, no governo, para poder fazer alguma coisa por eles e pela gente também, mas eles precisam, porque a situação deles é precária, né? Não é uma situação das melhores, né? Então eles precisam de ajuda, e nós ali na campanha da Cris, nas palestras dela, a gente quer arrecadar 1 quilo de alimento não perecível doado para os PMs da PMDFESP, que são os cadeirantes, que antes lutavam pela vida de vocês, sim, pela nossa vida, que estavam ali atrás de uma farda, encarando vários tipos de situações para barrar o mal, né? Acabaram ali alvejados por tiros e estão ali agora presos numa cadeira de roda, então eles não podem trabalhar, a família deles precisam de um apoio psicológico, porque tem crianças, tem esposas que perderam praticamente, o pai não pode mais andar, o pai vive numa cadeira de roda, o pai tem que usar fralda, ou o pai está vegetando numa cama, né? Então isso, se a gente for entrar nesse assunto, ele é muito mais sensível do que a gente pode tá vendo hoje. Então a Cris Godoy, ela tá dando o maior apoio para eles, tanto que ela quer trazer eles na palestra para poder mostrar para o público a vida de um policial militar que perdeu os movimentos, que perdeu a vida, né, pela população brasileira, e que hoje não tem nenhum apoio, né, não tem nenhum salário fixo, não tem, é um absurdo o que acontece com eles, né? Então nós temos aí a PMDFESP. Já conversei com o Rodrigo a respeito da PMDFESP também, que é o 28, né? Uhum. E com a Cris Godoy, eles vão ali estar apoiando a PMDFESP, que precisa muito desse apoio, né? E o Bolsonaro também, a gente não pode nem falar do Bolsonaro, porque o Bolsonaro, ele é acho que deve ser um anjo que caiu do céu nesse exato momento dessa crise brasileira, né? Mas enfim, eu quero passar aí o recado dessa palestra, que vai ser muito importante. Quem tiver aí disponível para ir, vai ser no ABC Paulista, em Santo André, levando 1 quilo de alimento não perecível para ser doado na palestra da Cris, em todas as palestras dela, porque a gente está tentando levar ela enquanto há tempo, né? Porque a Cris é uma grande pessoa, né? Além de ela ser
Celi, filha de militar, ela é praticamente uma médica da saúde, né? E uma mãe que lutou sozinha pelos filhos, pelos ideal, para criar a família, e ela criou os filhos sozinha, né, Cris? Acho importante, né, ter todo esse desenvolvimento. Então, ela é uma mulher muito guerreira, ela é uma mulher de muito punho, e ela é uma mulher de coração mole, de coração bom, que consegue estar vendo ali várias posições, vários ângulos, né? E tá dentro do que está acontecendo realmente com o Brasil. E o Bolsonaro precisa muito dela, que ela entre, para que ele possa agir também, né? Ela tem as mesmas posições do Bolsonaro, o mesmo pensamento do Bolsonaro, e isso é muito importante, tanto que eles são parceiros. Então é importante a gente estar aí pesquisando, vendo, a gente vendo nas lives, vendo em tudo no geral, para estar apoiando a Cris Godoy como deputada aqui em São Paulo. Gente, prazer. Vou deixar ela falar. Tantos elogios, obrigada. Não, é isso, assim, eu acho que a gente já está aqui há mais de 1h30, né, nessa live, né? Acho que amanhã eu saio para viajar muito cedo, vocês também, amanhã é dia de trabalhar, tá todo mundo, né, precisando dormir cedo, hoje é domingo, então assim, agradeço demais a cada um de vocês que mandaram perguntas, eu fico muito feliz com isso, assim, é muito importante ver vocês participando, mandando as dúvidas, né, só para finalizar, o José Carlos Miranda que mandou uma pergunta grande sobre as injustiças, né, o estrago que o comunismo fez na nossa sociedade, onde policiais são caçados, pais de família são caçados, que é a tecla que a gente está batendo aqui, né, e que assim, é o óbvio, né, e aí eu ainda vejo pessoas falando assim, ai, mas Bolsonaro é muito radical. Gente, sem radicalismo, sem pulso firme, a gente vai morrer na praia, não tem o que fazer, né? A situação do Brasil hoje é extrema, a gente está vivendo uma guerra, né? Um país onde morrem por ano quase 70 mil pessoas de homicídio, né, de crimes cruéis, a gente vive numa guerra. Não adianta pegar alguém fofinho que vai falar todo bonitinho, com um sorriso bem grande, né, e dizer que vai resolver, não vai resolver. Nós estamos numa guerra, sem uma posição firme e de alguém que conhece sobre segurança, a gente não sai desse buraco. Tá? Então agradeço demais a cada um de vocês, mandem perguntas, mandem no meu WhatsApp, todo mundo aqui tem meu WhatsApp, se não tiver pergunta eu mando o WhatsApp para vocês, meu número é 17288, peço para vocês olharem com carinho, eu preciso da ajuda de vocês, eu preciso que vocês contem para os seus parentes, para os seus amigos, que a gente tem, tudo isso que a gente conversou agora, que a gente tem que ter foco nessa eleição, nós não conseguiremos aguentar mais 4 anos sem um político que nos tire dessa crise. Tá? Ou é Bolsonaro presidente ou é Venezuela, vocês têm essa escolha, né? Se vocês acharem que não precisa ser Bolsonaro, pode ser Venezuela, né? E aí a gente liga a televisão, a gente vê no Facebook o que estão fazendo com nossos irmãos da Venezuela. Tá, pessoal? Então, assim, agradeço imensamente vocês, eu peço desculpas para quem me manda mensagem, eu demoro a responder, tá muito corrido, eu passo muito tempo na estrada, então, assim, agradeço vocês e fico à disposição, continuem mandando suas perguntas, eu respondo aquilo que ficou em aberto, eu vou respondendo, tá bom? Um beijo para todos vocês, obrigada.